Olá amigos do canal Astronerd, hoje vamos fazer um comentário sobre o último filme do Indiana Jones nos cinemas, Indiana Jones e o Chamado do Destino, a última aventura de Harrison Ford como este grande personagem dos cinemas. Meu nome é Alexandre Simões e depois da vinheta vamos comentar sobre o filme. Indiana Jones volta aos cinemas depois de 2008, quando teve seu último filme, que foi Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que não foi muito bem elogiado pela crítica e público. E desta vez Harrison Ford volta na pele do Indiana Jones, seu quinto e último filme como Indiana, o famoso professor de arqueologia e aventureiro mais conhecido dos cinemas. O filme tenta corrigir alguns aspectos do último filme que não foi muito bem quisto, o Reino da Caveira de Cristal, como a remoção do seu filho, porque alguns espectadores não gostaram de ver o Indiana Jones como um pai, principalmente por causa da atuação de Shia LaBeouf, que não foi muito bem recebido por grande parte dos espectadores. O objetivo era trazer o personagem novamente às suas origens, ou seja, um aventureiro que não se preocupava muito em ter família, e sim em caçar artefatos arqueológicos e místicos. Um aventureiro solitário. No filme nós temos três partes. A primeira parte começa com o Indiana preso, foi capturado pelos nazistas, que são seus vilões mais famosos, e eles então retornam novamente para essa aventura, sendo os vilões dessa história. Ele está preso, sendo interrogado pelos nazistas. No meio disso tudo, eles estão fugindo porque os aliados estão bombardeando o local onde eles estão, que é um castelo. Então eles estão roubando, pilhando todos os objetos que ele poderiam para levar para Berlim, que é seu escape. Nesse meio tempo, o general nazista manda executar o Indiana. Então eles levam ele para o topo de um castelo onde ele vai ser enforcado. Nesse meio tempo também descobrimos que estava com um colega dele também, um outro professor de arqueologia, interpretado pelo grandioso ator Toby Jones. Só que ele também acaba sendo capturado pelos vilões e sendo colocado dentro do trem que os vilões estão fugindo. Nesse meio tempo, Indiana Jones está prestes a ser enforcado, mas naquelas coisas que acontecem em Hollywood, né? E uma bomba cai, então Indiana Jones consegue fugir, né, através dessa intervenção dessa bomba, e ele então consegue chegar até o trem. Lá então ele consegue entrar, eles encontram então a lança de Longino, que segundo a lenda consta, a lança de Longino foi utilizada por um centurião para matar Jesus Cristo na cruz. Vemos então o surgimento de Jürgen Voller, que é o grande vilão nazista aqui desse filme, interpretado pelo grande ator dinamarquês Mads Mikkelsen, que ele está muito bem neste papel, como o vilão principal e principal antagonista do Indiana. Ele descobre que essa lança de Longino é apenas um artefato falso. Nesse meio tempo, então, ele faz um alerta para o general alemão, dizendo que essa lança é falsa, mas eles têm um outro artefato místico de grande valor, que é a Antecítera, que é a máquina de Arquimedes. É um relógio que consegue calcular fendas interdimensionais entre as linhas temporais. Porém, o general alemão não dá muita bola e sai atrás do Indiana para tentar. E nesse meio tempo, então, vemos que Indiana, além de salvar o seu colega, consegue pegar a Antecítera dos nazistas. Eles conseguem então fugir. Nessa fuga, vemos que eles então estão agora salvos pelos aliados. E aqui termina a primeira parte do filme. Então temos um corte para os anos 60, onde vemos que Indiana Jones é um professor velho, está se aposentando da faculdade. E também existe toda uma euforia, porque os astronautas americanos estão chegando à Lua. Então todo mundo está muito eufórico com isso, menos o Indiana. Ele então recebe uma homenagem por ser seu último dia de trabalho na faculdade. Então Indiana Jones vai para um bar, onde ele vê o desfile que é feito para festejar os astronautas que voltaram da Lua. E aqui que vemos então a introdução de uma nova personagem, que é a Helena Shaw, que é interpretada pela atriz Phoebe Waller-Bridge, onde ela encontra então esse Indiana Jones nesse bar e ela começa a conversar com ele. E aí ela lembra ele que ela é a afilhada dele, ou seja, ela é filha daquele amigo dele que ele ajudou a fugir dos nazistas. Então ela comenta que seu pai estava quase encontrando a Antecítera, que é o relógio de Arquimedes, só que ele é dividido em duas partes. Uma parte estava com Indiana
e a outra parte ela diz que sabe onde encontrar ela, mas ela necessita da ajuda do Indiana para conseguir essa segunda parte para unir o objeto. Porém, eles são descobertos nesse bar por agentes que se dizem da CIA. E aqui também vemos que o vilão nazista Jürgen Voller volta novamente para ajudar os Estados Unidos a colocar os astronautas na Lua. E aqui um fato verdadeiro, porque os cientistas capturados pelos americanos foram utilizados para criar a NASA e ajudá-los a levar os astronautas americanos à Lua. Jürgen Voller, então, aqui é um dos cientistas que ajudaram os Estados Unidos a criar os foguetes que levaram os astronautas para a Lua. Só que ele tem outras ideias para isso. Então ele utiliza então seus capangas da CIA para que eles capturem Indiana Jones e sua afilhada. E aqui então vemos que esses capangas começam a perseguir Indiana e sua afilhada. Em determinado ponto, Indiana Jones acaba sendo preso e sua afilhada consegue fugir. Mas esse é um filme do Indiana Jones, então ele consegue também fugir e vai atrás de sua afilhada. E aqui vemos que Indiana Jones é ajudado por seu amigo Salah, que é interpretado pelo ator John Rhys Davies, que volta novamente ao papel que ele interpretou em outros filmes da franquia. Eles acabam descobrindo que grandes artefatos místicos estão sendo leiloados em Marrocos, então Indiana vai para lá. Chegando em Marrocos, chegando nesse leilão, Indiana Jones consegue evitar que essa peça seja leiloada, porém a peça acaba nas mãos do vilão Voller. E aqui temos perseguições que lembram um pouco os outros filmes do Indiana Jones, que também já é uma marca dele. Mas infelizmente os vilões fogem então do Indiana e da sua afilhada. Porém, ele comenta que ele tem um amigo na Sicília, um grande mergulhador espanhol chamado Reinaldo, que aqui é a outra participação especial de Antônio Bandeiras. Então eles conseguem chegar até Reinaldo, que leva eles para o meio do mar, e eles conseguem então mergulhar para encontrar mais informações de um cargueiro romano, onde tem mais informações de onde poderiam encontrar a segunda parte do artefato místico. Mas ao voltarem ao barco, eles veem que os nazistas conseguiram chegar até o barco e fazem eles de refém. E aqui, infelizmente, o amigo do Indiana Jones, o Antônio Bandeiras, o famoso mergulhador Reinaldo, acaba sendo morto pelo vilão. Nesta parte aqui, então, eles conseguem descobrir o local onde está escondida a segunda parte do objeto místico. Neste meio tempo, eles conseguem fugir dos vilões nazistas. Neste momento, o filme começa a entrar então na sua terceira e última fase. E aqui vemos então Indiana e sua afilhada descobrindo onde está a tumba, onde está enterrada a segunda parte da Antecítera. Mas novamente aqui nós vemos então que os vilões nazistas conseguem chegar até Indiana e fazem ele de refém novamente. Porém, nesse meio tempo, os vilões nazistas chegam até Indiana e sua afilhada e os fazem de prisioneiros. Porém, eles são salvos pela intervenção de Ted, que é um garoto que é ajudante da Helena. Aqui ele lembra muito o Shorty, que foi utilizado como um ajudante do Indiana no Templo da Perdição. Com essa intervenção, então, Helena e Ted conseguem fugir, mas Indiana acaba sendo baleado e levado como prisioneiro dos nazistas. Vemos então que eles estão indo para um aeroporto e lá então Jürgen Voller acaba colocando Indiana Jones dentro do avião e acaba comentando o seu grande plano, que é, ao unir a Antecítera, ele vai calcular então para voltar no tempo e fazer com que os nazistas ganhem as batalhas dos aliados, que isso sim seria uma grande mudança para os rumos da Segunda Guerra Mundial. Nesse meio tempo, então, Helena e Ted chegam ao aeroporto, então ela combina que Ted vai pegar um avião menor e vai atrás deles. E ela então vai tentar entrar dentro do avião sem ser percebida. Ela então consegue entrar dentro do avião sem ser percebida e Ted também consegue pilotar um avião onde eles vão atrás dos vilões. Dentro do avião, então, Indiana e Voller começam a conversar. Mas nesse meio tempo, então, Indiana faz um alerta que os cálculos de Voller podem estar errados. Eles podem, então, ir para qualquer ponto da história. Nesse meio tempo, então, Voller começa a acreditar que Indiana está correto. E ele ordena para que os pilotos nazistas, então, abortem a missão. Porém, a fenda dimensional é tão forte que acaba sugando os dois aviões para o outro lado. Ao chegar no outro lado, eles veem que estão realmente em uma grande batalha. Só que eles estão em uma batalha entre gregos e romanos, ou seja, Indiana Jones estava realmente correto e os cálculos do vilão nazista estavam errados. Aqui temos um corte então onde vemos Arquimedes, que ainda estava criando a Antecítera, mas eles acabam vendo que existem um dragão voador, ou seja, dois aviões em plena batalha.
Então Arquimedes toma a decisão de ir atrás desses seres alados. Indiana Jones então começa a lutar com os nazistas dentro do avião e ele consegue colocar um paraquedas e salvar a sua afilhada, Helena, pois o avião dos nazistas foi alvejado por uma grande lança e ele acaba caindo e matando todos os vilões. Helena e Indiana então caem no meio de uma batalha, onde eles seriam mortos por um centurião romano, mas são salvos pelos gregos. Nesse ponto vemos então Arquimedes chegando até eles. Helena então diz que eles devem fugir dali o mais rápido possível, porque se eles continuarem ali podem alterar o curso da história. Só que Indiana insiste muito em ficar ali, porque ele não tem mais nada a perder e ele estudou toda a vida dele para esse exato momento. Helena então faz uma súplica para que Arquimedes coloque um pouco de juízo na cabeça de Indiana e faça ele voltar para o seu tempo. Ele está reticente e realmente quer ficar ali. Nesse ponto então ela pega e esmurra ele e faz ele então desmaiar. E aqui então temos um corte onde vemos que Indiana está deitado na sua cama, cheio de curativos e realmente está nos anos 60. Ou seja, ele retornou para o seu tempo. Nesse ponto então Helena passa por seu quarto e cumprimenta Indiana. Os dois vão até a sala e começam a conversar. E ele pergunta por que ela não deixou ele na antiguidade. E ela diz que ela não poderia deixar ele lá porque ele iria fatalmente alterar o curso da história. Nesse ponto, então, vemos que os dois são interrompidos por uma porta se abrindo. Aqui vemos, então, a eterna namorada e ex-esposa do Indiana, a Marion Evanwood, interpretada pela Karen Allen. E vemos que Indiana ficou muito perplexo, porque fazia muito tempo que ele não falava com a sua ex-esposa. Então ela vai para a cozinha e ele vai atrás, onde os dois começam a conversar. E aqui temos a última intervenção, onde vemos Salah entrando com seus netos e conversando com todos. Nesse meio tempo, então, eles combinam de saírem para tomar um sorvete e deixarem o casal conversando. Nesse ponto, então, vemos um ponto de ternura e vemos uma piada onde ela diz que está com a dor no cotovelo e ele começa a beijar, que é uma homenagem a uma piada de outros filmes do Indiana. E aqui temos, então, o final do filme. Eu achei que o roteiro do filme foi muito mediano. Apesar do Indiana Jones trabalhar com objetos místicos, a viagem no tempo nunca foi algo que foi trabalhado em outros filmes da franquia. E considero que a primeira e a segunda parte do filme foram muito bem desenvolvidos pelo diretor James Mangold, que pela primeira vez em toda a franquia não foi dirigida por Steven Spielberg. Ele foi muito bom em trazer elementos antigos de outros filmes, corrida por cima do trem, chicotadas, mas essa parte de viagem no tempo realmente não me agradou. Eu daria uma nota 7 para esse filme. Considero que o roteiro foi muito fraco para esse filme. Eu tinha uma expectativa muito melhor para ele. Só, claro, ele é melhor que o Reino da Caveira de Cristal, que aquele é execrável. Então é isso, pessoal. Vocês concordam com a nossa opinião? Sim? Não? Deixe seus comentários aqui embaixo. Um abraço e até mais.